Ontem, pessoal, a gente trouxe várias novidades sobre o caso Robinho, jogador condenado em primeira instância na Itália por violência sexual. A gente falou que foram divulgados trechos da sentença, diálogos dele sobre o episódio e também contamos que o acordo entre o atacante e o Santos foi desfeito. Enfim, nesta terça-feira, a ministra Damares Alves falou sobre o assunto, hein? Paulinha, quais os detalhes? Pois é, ela estava chegando ao Palácio do Planalto exatamente para a cerimônia de apresentação desse medicamento, né? E aí ela comentou o caso do Robinho. Eu vou ler aqui o que ela disse. Ela disse assim, ó, cadeia imediatamente, não tenho outra palavra para falar. Ainda cabe recurso, mas o vazamento dos áudios, gente, querem mais o quê? Cadeia. Nenhum estuprador pode ser aplaudido. O cara quer voltar para o campo para posar como herói? O clube já reviu e parabéns ao Santos por ter rescindido. Eu sei que ainda cabe recurso, mas acho que está muito claro. O vazamento dos áudios está muito claro, a forma como isso chegou para nós. Esse é um crime que não merece nenhuma consideração ao abusador, ao estuprador. A gente não tem que fazer concessão com esse tipo de crime. Tem que cumprir a pena que é estabelecida ou lá ou aqui imediatamente. Aí eu vou trazer também aqui a questão da defesa do Robinho, porque depois desse vazamento dos áudios, eles se manifestaram e reiteraram que o jogador não cometeu o crime do qual é acusado e que sempre se relacionou sexualmente de maneira consentida e que há diversas conversas interceptadas que não foram corretamente traduzidas para o idioma italiano, o que teria levado ao equívoco de interpretação. Essa é a versão aí da defesa do Robinho. Em relação o que a Damares disse, né, a prisão imediata ou na Itália, no Brasil, o jogador foi condenado em primeira instância, recorreu, se diz inocente, então no estágio que a gente está, ele não pode ser preso, nem aqui no Brasil, nem na Itália, para acontecer essa prisão, então tem que se esgotar todas essas possibilidades de recurso e, se mantida a condenação, o Brasil e a Itália vão ter que chegar ali num acordo sobre o cumprimento da pena. E ontem a gente falou aqui do ex-jogador e comentarista da Globo, Caio Ribeiro, que falou, né? Teve uma declaração sobre o caso e ontem ele voltou a se pronunciar, Vini, é isso mesmo? Isso, Paulo, essa declaração do Caio Ribeiro, que gerou tanta polêmica, foi feita na sexta-feira e ele mesmo já admitiu que foi feito antes dele saber das novas novidades do caso, sobre as transcrições, sobre a sentença como um todo aí do caso Robinho. Então, na sexta, ele disse, até como um amigo do Robinho, né, conhece o Robinho, conhece a família do Robinho, que ele torcia para a absolvição do Robinho, torcia para que aquelas informações não fossem verdadeiras e que ele esperava ali, com muita cautela, com muito cuidado, né, que a justiça italiana fizesse ali todo o procedimento, todo o processo e esperasse a condenação. E que se ele fosse culpado, que ele deveria pagar como qualquer cidadão. Acabou pegando um pouco mal, porque muitos profissionais ali da Globo, segundo uma matéria do UOL, né, o que a gente falou ontem aqui, entenderam que o Caio Ribeiro relativizou um pouco a situação do Robinho e foi completamente antagônico a posições mais firmes de outros jornalistas da casa, como o caso do Casagrande. Então aquilo acabou gerando mais um capítulo, mais uma tensão entre o Caio Ribeiro e outros profissionais do jornalismo esportivo da TV Globo. Ontem ele teve a oportunidade de se manifestar depois de, segundo ele mesmo, ter lido todos os relatos, ter lido todas as transcrições da matéria revelada pelo Globo Esporte. E aí ele disse o seguinte, Paulo, abre aspas, emiti opinião e não tinha visto a transcrição. Quando vejo a forma baixa como ele fala da menina, me deu dor de estômago. Ele perde o benefício da dúvida e tem que pagar como qualquer outro. Estupro é a violência mais grave que a mulher pode sofrer. E aí, Paulo, a gente estava vendo aqui no intervalo agora, a Paulinha falou sobre a manifestação ontem da ministra Damares, e agora ela voltou ao Twitter, né, para falar novamente sobre o caso, né? E aí ela diz o seguinte, é simples, quando a pessoa está fora de si, não podendo responder por seus atos, e outro se aproveita desse momento de fragilidade para forçar uma relação sexual, isso é estupro. Deixo aqui também um registro. A culpa não é da vítima. Cadeia para estupradores, já mais uma manifestação, portanto, da ministra Damares, que na minha visão, Paulo Matias, deu uma pedalada para cima do Robinho. Sabe por quê? Porque o Robinho tentou
de forma muito ligeira, se escorar nessa imagem de perseguido pela Rede Globo e se associando ao presidente Jair Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro não tinha nem tocado no tema, não tinha nem defendido ele. Então ele tentou pegar esse apoio, uma militância, exatamente, para que ele não ficasse falando sozinho, né, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro para ficar do lado dele e não conseguiu. Colou. E agora a ministra Damares deu a pedalada final. Jogou a pá de cal. Não colou, não pegou. Responde o processo nos autos. E presidente que defendem a castração química, inclusive. Viu, Robinho? Exatamente. Bem lembrado. Bem lembrado, Paulinha. Bem lembrado, exatamente. Bem lembrado. Paulinha, quero te ouvir, aproveitando que você falou já. Gente, é isso. Dentro do que a gente tem aí, do que a gente viu, dessas conversas, é o Brasil acreditando que realmente não dá, não tem defesa. A Damares faz realmente aí as palavras de todo mundo, né? Estuprador tem que ser preso. Se foi esse o caso, que se cumpra as instâncias e ele vá lá e cumpra a pena dele. É isso, não tenho o que dizer. Agora, os advogados falam que houve erro na tradução. Eu não sei. O que a gente viu é o que a gente viu. É claro, a gente não tá lendo os autos aqui, né? Ninguém teve acesso a todo esse processo. Mas, gente, que tipo de troca de mensagem é aquela? Que erro pode o erro da tradução para o italiano. Que a gente teve acesso. O discurso da advogada é para colar entre os italianos, dizendo não é assim, em português é diferente. A gente que vê o caso em português não tem dúvida nenhuma, né? É óbvio que é exatamente tudo aquilo. Está totalmente incriminado ali. Não tem o menor jeito de fugir disso. A questão é que eu não sei se o Robinho vai preso então, hein? Porque ele já veio para o Brasil, ele vai ser condenado, eu imagino, na última instância lá na Itália, mas eu não sei se o Brasil manda o cidadão brasileiro condenado que haver um acordo, Joel. País. Eu acho que o Brasil não manda cidadão brasileiro assim, não sei. Como é que funciona, Vini? Teria que haver um acordo de extradição entre os dois países, mas não é algo comum. Se ele começar a se aliar demais ao Bolsonaro de maneira oportuna, acho que o Bolsonaro... Vai ter que mandar, né? Ele tá exagerado. Vai pra Itália, garoto. Mas eu acho que as desculpas do Robinho, essa coisa, né, de se associar ao Bolsonaro, se dizer perseguido pela Globo, culpar movimento feminista, pioraram ainda mais a imagem dele nessa situação. Não tem a comprometeram ainda mais. Fora os áudios revelados aí que praticamente evidenciam o que aconteceu naquele dia. Não, praticamente não, né? Praticamente não. Mostra absolutamente tudo. Gente, nós estamos aqui com esses áudios absolutamente reveladores que mostram tudo, e não sou eu que estou dizendo, é o Robinho que está dizendo. Então, assim, acho que a gente tem condições de falar isso ao vivo aqui. E nós estamos num país também que está se discutindo ainda se o senador que tem lá o dinheiro na cueca estava fazendo qualquer outra coisa. Então, assim, são questões um pouco óbvias. São óbvias. Qualquer pessoa que tem um mínimo de Mas como se trata de um processo, Sim, Paulo, eu sei. Há uma questão formal que nós temos que respeitar. É uma formalidade. Falar do processo. Eu entendo, mas claro, a questão escancaradamente óbvia, né? Eu acho o seguinte, eu acho que... Eu entendo muito a prudência do Caio, sem ter lido a transcrição dos áudios, em desconfiar. A gente teve já, por exemplo, o caso de um outro jogador de futebol, né? Que foi o Neymar, que foi injustissimamente caluniado como estuprador. E realmente... Um caso que nunca teve substância nenhuma. E realmente, quando o Robinho tenta oportunisticamente se unir a esse tipo de coisa... Ele tem razão adversa no sentido. Existe realmente uma perseguição de qualquer tipo de flerte ou olhar. Existe, sim, um oportunismo da parte do feminismo, uma histeria oportunista de achar que todos os homens são potenciais abusadores ou estupradores, coisa que inibe a real justiça que deve ser feita contra pessoas que fizeram o que o Robinho fez. Ou seja, agora... que exista um exagero feminista, uma histeria feminista e apontar todos os homens como potenciais abusadores, e isso cria uma legitimidade maior na palavra da mulher que se coloca como vítima sempre, não inibe, não anula, quer dizer, o fato de que existem milhões de pessoas, de homens machistas que usam suas mulheres como objeto sexual, que oprimem, que massacrem, que abusam. São dois problemas distintos. E esse oportunismo do Robinho, querer se vincular à questão do Neymar, à questão do Bolsonaro, foi prontamente e muito justamente, prontamente rechaçado pela Damares, que falou que lugar de estuprador é na cadeia. E como a Paulinha bem lembrou, cuidado. Na verdade, esse conservadorismo, que muitas pessoas acham que é reacionário e opressor do Bolsonaro, ele é muito pouco leniente
como criminosos que, ao que tudo indica, o Robinho é. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é: veremos o Robinho atrás das grades? Não sei. Não sei. Sinceramente, não sei. A justiça brasileira dessa vai negociação agir de alguma diplomática maneira aí. ou não? Vocês acham que... Como não Você foi em acha, território João? brasileiro, acho que a justiça brasileira não vai ter crime nenhum ali para julgar o Robinho. A questão é diplomática se o Brasil vai mandar o cidadão brasileiro para ser punido na Itália. Eu até torço que sim, acho que seria o justo, mas eu realmente não sei como funciona nesses casos. Eu entendo que às vezes a questão aí das relações internacionais se guiem por outros E critérios. outra coisa também, né? O processo vai começar a ser julgado em segunda Celeridade, instância a né? partir do dia 10 de dezembro e a condenação final ela corre só a partir de uma terceira instância. Então, Vai longe. até isso ocorrer, o Robinho pode sair do Brasil e para um outro país, inclusive, que seja ainda mais difícil, que tenha esse acordo de extradição. Então, é difícil a gente saber, Bom, mas né, Paulo? a questão que se coloca, ele já foi condenado pela opinião pública, né? É um cancelamento, pela primeira vez eu falei, é um cancelamento justo. Mas, é um ato monstruoso. mas não na e letra ele, da como lei, né? pessoa pública, oi? Não na letra da lei. Não, na letra da lei, claro, mas tem que ter os trâmites legais também, tem outras instâncias, tem o Sabe devido o que eu processo queria legal da trazer? Itália. Fala, Paulinha. O Adrilho estava falando desse exagero de movimento feminista, do depoimento da mulher, mas aí a gente tem que elogiar essa investigação da polícia italiana, porque num caso Sim, assim, com certeza. de agressão, de crime sexual, muitas vezes o que se tem é o depoimento da vítima, né? Então imagina se fosse nesse caso, se não tivessem essas escutas, essas conversas que Perfeito. foram depois do acontecido para comprovar a versão do que essa menina conta, né? Aí o que seria? Seriam seis caras dizendo que não. Perfeito. E eles E falam, uma né, menina Paulinha? dizendo que foi abusada, né? Sim, mas aí E teria a talvez palavra levando da essa pecha de mulher e da vítima. aproveitadora. Sim. Então, assim, o crime sexual é uma coisa muito complicada. É. E a polícia italiana está de parabéns por conseguir, através desses grampos, essas conversas, porque são as conversas que convenceram todo mundo de que o depoimento dessa menina era verdadeiro. Porque se fosse só a palavra dela, ela poderia muito bem cair em descrédito, né? Porque aí não haveria outra prova a não ser o depoimento dela. Então, a questão do crime sexual é uma questão super delicada. Então, Pra muitas ambos os vezes a lados, gente né, fala, Paulinha? Nájila, quando era coisa da Nájila, se pra comprovou ambos os que não. casos. Mas, a princípio, quando ela vem e faz a denúncia, a gente não pode desqualificar. A gente não pode desqualificar Não, uma Paulinha, pessoa mas que se diz assim, vítima. no Mas caso- a gente tem que comprovar Sim, de claro. alguma forma. Mas veja como a comprovação é complicada. Parabéns à Dificílimo. polícia italiana que, por interceptação de conversa, traz pra gente um resultado que une o Satisfatório. Brasil e o mundo, e a gente não questiona porque a gente vê da boca dos próprios o que aconteceu. Mas assim, existe uma preferência a dar a palavra à vítima. Tudo bem, se não houvesse nenhum tipo de comprovação cabal, realmente a menina poderia entrar em descrédito. Mas veja o caso do Neymar, que é o oposto. Se não houvesse o vídeo, se não houvesse a transcrição das conversas entre os dois, provavelmente, boa parte, e eu lembro quando foi a reação a direta de grupos feministas, era de condenação total e absoluta do Neymar. Ou seja, existe sim essa sanha feminista em condenar a priori, assim como existe um descrédito partilhado pelo machismo de desacreditar a mulher. Ou seja, Eu as recebi duas uma informação coisas, aqui, ó. as duas coisas não se anulam, são dois problemas graves Pois que o não. país enfrenta hoje. Joel, informação. Vamos lá. Uma rápida informação aqui de uma procuradora que me mandou. O brasileiro nato, ele não pode ser extraditado para outro país, mas o que pode acontecer aí sim é a transferência do processo. Ele pode cumprir pena aqui no Brasil, depois de condenado na última instância lá na Itália. Ok. Perfeito. Boa informação. E só para Fala, complementar também essa fala da Paulinha, em um dos diálogos, né, Paulinha, eles mesmos falam isso, né? Eles falam assim, ó, eles não têm nada, a polícia não vai ter nada, não tem câmera nenhuma, exatamente. não tem nenhum lugar que filmou a gente, então a gente tá tranquilo, né? Então essa certeza da impunidade de que apenas com o relato da vítima eles estariam livres de uma condenação foi por água abaixo depois que a polícia italiana conseguiu interceptar essas conversas.